Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui novamente com vocês. E agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, aos bons espíritos, por mais a oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje o tema é: o que é Espiritismo? O Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. E pode ser definido assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é a ciência que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Sentido da palavra revelação. Revelar significa, literalmente, sair de sob o véu, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. É empregada no sentido de qualquer coisa ignorada que é esclarecida, de qualquer ideia nova que nos põe a par daquilo que não sabíamos. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Exemplo: geologia, a formação da Terra. A química, que é a lei das afinidades, e outras, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Lavoisier são reveladores. Jesus disse: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer, que não compreenderei. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará. João, capítulo 14, 16 e Mateus 17. Se Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava deveria deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, e seus ensinamentos foi dado não por homem, mas sim pelos espíritos superiores, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de multidão inumerável de intermediários, que são os médiuns. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. A primeira revelação foi de Moisés, a segunda foi Cristo e a terceira o Espiritismo. E assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho, mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Todos os ensinamentos esclarecedores que foram revelados pelos espíritos superiores, através dos médiuns em vários pontos do mundo, foram codificados pelo francês professor pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, em 1857, na França. Quando Rivail foi publicar o primeiro livro, foi o Livro dos Espíritos, ficou indeciso. Não sabia se colocava seu nome ou um pseudônimo.
Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, podendo originar confusão ou talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele resolve assinar como Allan Kardec, nome que revelou o guia que ele tivera ao tempo dos druidas. Em 18 de abril de 1857 foi publicado o primeiro livro da codificação de Kardec, o Livro dos Espíritos, e depois as outras obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ensinos fundamentais da doutrina espírita ou Espiritismo. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou a expressão mais pura da lei de Deus. Reencarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Os espíritos são seres inteligentes da criação, são as almas humanas, despojadas dos seus invólucros corporal, estão por toda parte, é um ser pensante que sobrevive à morte. Preserva sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. No universo, há outros mundos habitados por seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos. A prece nos ensina a prece nos aproxima de Deus. Através da prece podemos louvar, agradecer e pedir a Deus. A prece torna melhor o homem e nos conforta e ajuda. Mediunidade. Permite a comunicação dos espíritos com os homens. Todos possuem mediunidade, só que em graus diferentes, independente da religião. Toda prática mediúnica deve ser dentro da moral cristã. Nunca deve ser objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Esse dom é para aliviar os que sofrem. Jesus disse: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, sarai os leprosos, expelir os demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Causa das nossas aflições. Pergunta-se por que sofrem uns mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem que nada fizeram que justifique essas posições? Os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. Crianças nascem doentes e muitas outras aflições. Então, desde que admitam a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o finito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A máxima: fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de convivência. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo a submeter os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-lo. O Espiritismo não tem sacerdotes, não adota nem usa em suas reuniões e suas práticas altares, imagens, objetos rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas que trabalham para tornar o homem melhor, ser capaz de ver o outro como seu irmão, seguir o Evangelho de Jesus e amar o próximo como a si mesmo. E agora, então, nós terminamos as explicações e vamos fazer as nossas vibrações. Vamos, então, neste momento, elevar nosso pensamento ao alto, pedir a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre amado, que ajude a todos os nossos irmãos que estão passando por tantas aflições, tantas dores, dores morais, dores físicas, estão nos hospitais, ou nas prisões, ou nos asilos, ou morando embaixo das pontes.
Vamos pedir, Pai, que todos eles possam receber ajuda, que todos possam ter paz, viver melhor. Vamos pedir pela paz no mundo, pela melhora dos homens, que eles tenham mais amor em seus corações, que possa ver o outro como seu irmão, seu igual. Vamos pedir, Pai, por tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, pela doença, pela perda dos nossos entes queridos, que Deus tenha piedade de todos nós. Vamos pedir também ajuda para os nossos trabalhadores do plano espiritual que estão nos resgates dos desencarnados. Vamos pedir, Pai, para todos, pela família, pelas crianças, pelos nossos governantes. Que haja muito amor. Que o Senhor tenha piedade de todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz, muitas flores, muitas energias boas para todos. Muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima.